E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Universo da História. A gente está estreando um novo quadro aqui. Vai ser um quadro de talk show onde eu vou entrevistar alguém, só para a gente saber por parte do ofício da pessoa ali, porque sempre fica aquela dúvida, o que a pessoa faz, como ela faz, por que ela faz. Então, hoje o nosso primeiro entrevistado vai ser o Oswaldo, nosso querido professor, aqui do canal também pela Universidade Tuiuti do Paraná, que é um dos apoiadores do canal. Muito obrigado. E, professor, a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor, que é bem simples, o que um historiador faz? Veja, primeiro a gente tem que separar as coisas, né? Você tem o curso de bacharelado e o curso de licenciatura. O curso de bacharelado te torna um pesquisador. Sim. Então, você vai trabalhar em museus, você vai trabalhar com pesquisa propriamente dita, pesquisa histórica, tá? E pode também escrever materiais e tudo mais. Você pode se voltar à pesquisa propriamente dita e produção. Sim. Produção de materiais de históricos mesmo, propriamente ditos. A licenciatura, a própria palavra está dizendo, ela te prepara para dar aula, né? Então, você vai ser uma pessoa voltada à prática de sala de aula. Você vai dar aulas em universidades, não que até o bacharelado não permita que você dê aula em universidade, até permite, mas só em universidades. Fora daí, vai ficar mais difícil. Mas a licenciatura te permite dar aula em diferentes níveis, desde o ensino fundamental ao ensino médio, e aí vai as possibilidades que você pode ter. Então, essa seria a diferença básica. É lógico que o historiador licenciado, ele também trabalha a questão da pesquisa, é desenvolvida nele também a questão da pesquisa. Então, o que acaba acontecendo? O licenciado, ele tem um campo maior de trabalho, né? Um campo mais amplo de trabalho, porque assim como ele pode se dedicar à pesquisa, se ele quiser, ele pode se voltar a dar aula também e trabalhar com prática de ensino e tudo mais, pode se aprofundar em didática e metodologia de ensino, pode se voltar a todos os campos. Aquele que se volta para o bacharelado, ele tem um campo mais militado, mas também não é tão militado assim. Por exemplo, hoje, uma coisa que é muito utilizada, tem muitas empresas que estão produzindo a sua história, estão querendo refazer a sua história. E, nesse sentido, chamam historiadores que vão pesquisar nas documentações da empresa e construir a história daquela empresa. Tem muito hoje historiadores que estão se dedicando ainda, que são chamados a se dedicar a esse tipo de coisa. Eu tive a oportunidade de ir para Blumenau, onde lá nasceu uma das empresas muito famosas de roupas, que foi a Hering, e eles contrataram e fizeram todo um museu próprio da empresa, onde eles contrataram historiadores, e por lá você passa por uma linha do tempo dentro da empresa. É muito legal. E isso, sem contar também alguns outros aspectos. Por exemplo, hoje você tem historiadores que estão trabalhando com videogame, com uma série de coisas. Por exemplo, você mesmo deve conhecer alguns videogames que envolvem história. Assassin's Creed, que foi trabalhado dentro do canal. Exato, também. que foi trabalhado no nosso canal. E tudo isso são aspectos que tornam necessária a presença de um historiador, porque é ele que vai dar o embasamento histórico àquela aventura que está sendo trabalhada no jogo. Tanto que, se você olhar o Assassin's Creed, tem lá nos créditos, no final, uma grande quantidade de historiadores que estão presentes. Sim. Hoje também na televisão, para dar embasamento, às vezes, a certos comentários que são necessários, um conhecimento mais profundo de história. Quem vai dar o embasamento histórico, muitas vezes, é o historiador, que às vezes ele faz um trabalho de consultoria à TV, né, ou à mídia específica. Então, hoje, o campo está extremamente aberto. Fora que também, para o próprio licenciado, hoje você tem a aula, sala de aula, mas você também tem hoje algo que está crescendo muito, que é a TV, que é a aula à distância, o EAD, né? a educação à distância, que está se ampliando muito. Inclusive, você que gosta de história aqui e que gosta de aula e tudo mais, e pensa um dia talvez em ser professor, aqui na Tuiuti nós temos no nosso curso de História, parte do nosso curso de História e da disciplina de Didática e Metodologia de Ensino prepara você para a câmera, para trabalhar com a câmera. Por quê? Porque hoje um dos campos de ação do professor são as mídias, né? É o vídeo, é trabalhar com o vídeo.
Então, aqui você tem aulas dentro da disciplina de Didática e Metodologia de Ensino, onde a gente desenvolve isso, a capacidade de estar na frente de uma câmera e como lidar com essa câmera, como dar aula para uma câmera. Eu tive aula com o professor Oswaldo, algumas matérias no semestre passado, e dentro dessas matérias ele ensinou a gente a montar um livro didático. Na verdade, ele pediu para a gente montar um livro didático, não ensinou muito bem, só mandou ali para a gente mandar um apanhado. Professor, eu fiquei muito curioso para saber quais são os requisitos para fazer um livro didático, porque a gente sabe que história não é uma coisa que dá para resumir. Se você coloca muito resumido, acaba virando um pacotaço ali e acaba ficando ruim. Tem algum limite? A empresa coloca algum limite para você fazer o livro didático? Como que é produzir o livro didático? Cada empresa vai ter seus limites e vai impor suas condições, né? Às vezes, ela supervisiona muito de perto o teu trabalho, acompanhando o tipo de discurso que você coloca, como é que você se dirige ao aluno em si que vai estar lendo. Você tem diferenças entre como construir um livro didático para ensino médio, como é ensinar para o ensino fundamental. Você tem diferenças e essas diferenças propõem maneiras também diferentes de escrever, ou de uma forma mais densa, ou de uma forma mais suave, né? Às vezes você vai trabalhar com alunos de 1º a 4º ano, você tem uma maneira de apresentar o conteúdo. Tudo isso requer um preparo para você enquanto professor, em termos de didática e metodologia de ensino. Saber com que tipo de público que você está lidando e como você deve escrever para esse público. E aí vem todo um estudo, todo um preparo que você deve ter. Não só na pesquisa histórica, porque você tem que se aprofundar muito nos temas sobre os quais você vai escrever, mas também, por outro lado, você tem que saber para quem você está escrevendo. É como preparar um programa de TV ou coisa do gênero. Né? Você tem que conhecer teu público para saber para quem você está falando e como você fala com esse público. Sim. É a mesma coisa. E também como montar um material didático, né? As regras básicas, as regras fundamentais de como fazê-lo, como utilizar imagens, isso é uma coisa muito importante. Imagens e o material didático é muito importante. Uma imagem, ela pode muitas vezes desfazer o que você escreveu, né? Você pode escrever uma coisa no texto e aí você coloca uma imagem que ela estraga o que você disse. Né? Então você tem que ter muito cuidado na seleção das imagens, você tem que ter muito cuidado na construção do texto. E às vezes algumas editoras passam para você lá, olha, você tem tantas páginas para escrever um material sobre isso. E você tem que se prender àquele número de páginas, você não pode ultrapassar. Imagino então, que seja um resumo do resumo, daí tem que ir abaixando. Não, aí depende muito de editora para editora. Sim. Aí depende muito. Algumas limitam o número de páginas, outras não. Aí depende muito de editora para editora e, como eu disse, não às vezes por diminuir gastos ou coisa do gênero, não nesse sentido. Às vezes pode ser, mas não só por isso. Muitas vezes também por tamanho do material que eles querem editar. Sim. Né? Também depende muito do tamanho para que eles possam também fornecer numa maior quantidade, ou que as pessoas possam comprar numa maior quantidade. Menor número de páginas automaticamente possibilita um preço menor. E aí tem uma série de meios nisso aí. Uma das matérias que o senhor ensina aqui na Universidade Tuiuti do Paraná é didática e metodologia de ensino, correto? Correto. Acredita que para trabalhar com muitos alunos ali do ensino médio, ensino fundamental, tem que ter culhão, porque realmente a galera pega pesado com o professor. Que dica que você acha valiosa para você aprender? Esse pessoal que está iniciando no curso de licenciatura ali, já vai, que de repente para um estágio, tem gente que pega estágio no 2º, 3º período ali, não passou por essa matéria ainda. Que dica preciosa que você dá para esse pessoal cuidar dessas criaturas? Que a gente sabe que não são nada bondosas. Dica não é o ponto fundamental, porque, veja, e é importante que você saiba disso, não existe mágica para dar aula, não existe mágica, certo? Há uma técnica, e essa técnica tem que ser desenvolvida, ela tem que ser aprendida e ela tem que ser desenvolvida, não existe mágica. Então, as aulas, por mais que às vezes, eu sei, os alunos de licenciatura não gostam muito das aulas de didática e tal, mas é porque muitas vezes essas aulas são muito teóricas, extremamente teóricas. E você precisa da prática. E isso é uma preocupação que nós temos aqui.
aqui na Tuiuti nós temos essa preocupação. 80% a 85% da disciplina de didática e metodologia de ensino é prática. Muito prática, legal. prática. Dá outra visão, né? Temos a parte teórica, lógico Sim. que temos a parte teórica. Ela é importantíssima e ela está lá presente, mas ela não pode ser a maior parte, porque você tem que saber como lidar com as situações. Você tem que saber. E isso envolve alguns aspectos, não como dica, mas, por exemplo, uma coisa que eu vou dizer para você que é professor e que de repente está me assistindo, ou você que vai começar a ser professor, você pode perder muita coisa dentro da sala de aula, mas uma coisa você não pode perder, a autoridade. E não confunda autoridade com autoritarismo. São duas coisas diferentes. A tua autoridade é aquilo que é reconhecido pelo aluno. Tá? Ele brinca com você. Ele tem liberdade para brincar com você, mas ele te reconhece como uma autoridade posta. Isso está pronto. Agora, o autoritarismo cria brutalidade, cria grosserias, e isso não é bom. Você não pode perder a tua autoridade. E aí você pode me perguntar, como não perder a autoridade? Aí Bem, eu vou perguntar então, como não perder a autoridade? ele acabou de me perguntar, como não perder a autoridade? Isto envolve técnica. Isto não é assim, isso envolve técnica. Envolve passos que você tem que desenvolver para construir no aluno o entendimento dele de que você é autoridade dentro de sala. E isso é desenvolvido nas nossas aulas de didática e metodologia de ensino. Ou, pelo menos, deveria. Mas, muitas das vezes, isso acaba não acontecendo e a aula de didática, tristemente, vira uma grande, enorme coleção de textos. Que não digo que são ruins. Não, claro que não são. Cada texto tem mas seu fundo. é necessário a prática aliada à teoria. Aí sim a coisa funciona. Professor, uma das coisas mais interessantes que a gente tem aqui no canal é a sua presença aqui, sempre trazendo o melhor da Muito história pra obrigado, gente. Não querendo muito puxar obrigado. saco, não é porque eu tenho matéria com ele no semestre que vem, não, imagina. Tem nesse, inclusive. Exato, nesse aqui, tô ferrado. Enfim, mas a gente queria saber, você é uma das caras do nosso canal, não é muito bonita, mas tá aí. A gente faz o que pode, né, filho? Saber dar uma a gente faz o que maquiada. pode, mas sabe como é que é, né? A gente faz o que pode. Muita gente quer saber como que começou essa paixão por história, professor. Como que você começou? Quando que foi aquele ponto que você decidiu, eu acho que eu gosto disso aqui, Bom, é isso daí que eu quero não, pra minha vida? Bom, aí tem que voltar um pouquinho, e aí não acho tem que nada a ver com 29, dar aula. 28, 1928. 1920. Mas não, 1901, 2, mais ou menos o mesmo valor da tua nota esse semestre. Tua namorada tá te abanando. Ela tá dando um. Ah, não, é 5 minutos, tá bom. Tá. Então, veja. Bom, aí eu tenho que voltar um pouquinho. Na verdade, não tem nada a ver com dar aula. Dar aula veio meio que como brinde. Ora. Eu sempre quis escrever. Isso era uma coisa que eu sempre quis. E eu botei na minha cabeça, desde moleque, que para eu poder escrever, eu tinha que conhecer sobre história. Para escrever sobre as coisas que eu queria, tinha que conhecer história. Então sempre foi uma paixão minha ler sobre história. Sempre gostei de ler sobre história. Quando eu cheguei, na fase de vestibular e tudo mais, tentei um ou outro, não me encaminhou muito bem, e aí pensei, não vou fazer aquilo que eu gosto, que é história, porque eu quero escrever. E aí eu entrei na Universidade de História, entrei no curso de História, fiz o curso de História e chegou a hora do estágio. Quando eu fui para dentro de uma sala de aula, para o estágio, os alunos, eu entrei ali, comecei a dar aula, eu parei, pera um pouquinho, isso aqui é o meu chão. Acho que imagina que o próprio olhar deles de conhecimento... Isto aqui é o meu chão, foi na hora que eu me apaixonei. Eu já trabalhava antes, devo admitir, com treinamento de pessoal. Eu trabalhava numa empresa e eu dava treinamento de pessoal sobre vários temas diferentes dentro daquela empresa. Mas era treinamento, não era dar aula, era fazer treinamento. E quando eu entrei em sala de aula, o contato com os alunos e tudo mais, aquilo me ganhou e eu nunca mais quis parar. Muito interessante. Professor, por que o teu apelido é Tomatinho? Não precisamos falar sobre Mas isso. todo mundo o programa quer saber terminou, dessa foi muito história. legal tê-lo aqui. Não, Abraço. o programa termina quando... Abraço, hein, pessoal? O programa foi só muito bom. termina... Estamos terminando. Só termina quando acaba, professor. Não então por isso vai ficar sozinho. então, Tchau, hein? Então tá Abraço. bom. Fica pra próxima. Pessoal, é bom que fica gravado.
Por enquanto, esse aqui foi só um piloto, piloto pra gente, né? Pra vocês também, depois eu corto na edição isso aqui. Enfim, pessoal, curta, compartilha e se inscreva no canal aí, acompanha todo o nosso conteúdo. Já tem muitos vídeos lançados aí e uma vez por mês aí, pelo menos, a gente vai tentar trazer uma entrevista dessa pra vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal. A gente esteve aqui com o Oswaldo, nosso querido professor aí do Universo da História. Então, fiquem bem e até a próxima. Afinal, o agora também é história. Não, é assim, ó. Agora! Também é história. Eu peguei o time aqui. É isso aí, obrigado. A semana que vem volta os microfones mal, tá?